Diga assim, eu sou a igreja. Fale para uma pessoa perto de você, eu sou a igreja, rapaz. Eu sou a igreja, moça. Tá pensando o quê? Ai, ai, ai. Fala pro diabo assim, diabo, se você quiser moleza, vai tomar sopa de minhoca. Aqui não vai ter moleza não, aqui é a igreja do Senhor. A Bíblia diz, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Ele vai ter que segurar muito bem as portas da casa dele que não tem chave, né? Que Jesus tirou. Porque a igreja vai derrubar. Amém? Não são as portas que vão contra você, somos nós que vamos contra as portas do inferno. Nós vamos resistir o diabo e ele vai fugir de nós. Aleluia! Glória a Deus! Fala para uma pessoa perto de você, sabia que Jesus te fez livre, meu irmão? Sabia disso, que Jesus te fez livre? Sabia que você não era livre, mas agora você é livre? Eita, nós precisamos entender isso segundo a palavra de Deus, porque alguns crentes ainda andam como se tivesse prisioneiro de alguma coisa. Você não é prisioneiro de nada, não. O Senhor nos fez livre para que nós tivéssemos liberdade para servi-lo, meu irmão. Você está aqui ou não? Quando Jesus se localiza, irmãos, nas Escrituras, quando ele andou aqui na terra, ele estava lá na cidade dele lá, e ele foi numa sinagoga, ele abre as Escrituras, nós vamos ler daqui a pouco, e ele lê um texto, que aliás nem foi ele que abriu, deram o texto aberto para ele ler, e ele lê aquele texto e faz uma declaração poderosa, uma declaração maravilhosa de algo que ia acontecer conosco, irmão. Não só com ele, mas conosco também naquele tempo. Abra sua Bíblia em Lucas, Evangelho. Vamos ver como é que foi esse episódio aqui. Vamos ver como é que foi esse episódio na palavra de Deus. Lucas 4. Vamos ler do 16 em diante, até o 21. Aqui diz o seguinte: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Olha que coisa maravilhosa aqui, que Jesus fala aqui. Ele leu aqui, irmãos, que foi lhe dado pelo Espírito o poder, foi dado. Ele foi dotado por Deus, através do Espírito Santo, com poder, irmão. Diga assim, sobre Jesus havia o poder de Deus. Poder para pôr em liberdade a pobre humanidade que estava vivendo naquela condição totalmente miserável, meu irmão. Quando ele diz aqui que ele pregou as boas novas para os pobres, não é os pobres que nós entendemos como pobre, irmão, é a humanidade toda. Toda a humanidade estava numa condição pobre, miserável espiritualmente falando. Até pessoas que eram ricas em posses se colocavam na condição de pessoas pobres diante de Deus. E o Senhor Jesus disse que ele recebeu o poder, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu.
Havia uma unção sobre Jesus, havia um poder de Deus para realizar aquilo que estava escrito nas Escrituras. Outra coisa que diz lá, irmãos, que ele veio libertar cativos. Cativos são escravos, irmãos. As pessoas que estavam escravos na carne. Escravos nas coisas que o diabo podia dominá-los, que era o pecado, coisas da carne, meu irmão. Aí, você pode perguntar assim, mas pastor, todo mundo estava nessa condição? Pois é, a Bíblia diz que todos pecaram, todos estavam carentes desse momento que Jesus veio se apresentar aqui na terra. Todo mundo, o mundo inteiro, não escapava ninguém. Deus procurou se ele podia achar alguém, e ele não encontrou ninguém em condições, a ponto dele ter que mandar o seu único filho para realizar essa obra. Então, quando nós entendemos que Jesus veio com poder para a terra para realizar essas coisas, ele diz aqui cativos, escravos. Eu queria te mostrar, deixa marcado aí na sua Bíblia, aí o texto que nós estamos lendo. Vamos ver, escravos no quê? Que a humanidade estava, e muitos de nós até, antes de termos a Cristo na nossa vida, estávamos escravos dessas coisas também. Então abra sua Bíblia em Gálatas 5. Gálatas 5, verso 19. Diz aqui, sobre as obras da carne. Tudo isso escravizava, deixava o homem cativo, meu. Presta atenção aí. Ó. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, tudo pecado sexual aqui, irmão. Todos os pecados sexuais que você imaginar, aqueles que deram outros nomes na atualidade. Está falando aqui nessas três coisas: prostituição, impureza e lascívia. Que mais que está escrito aí, irmão? Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Ei, tudo isso são coisas que escravizam as pessoas. Todas essas coisas que você está lendo. Fale para o irmão perto de você, não tem nada aí na sua vida disso aí não, né, irmão? Porque se tiver, você ainda continua escravo de alguma coisa. Mesmo com Cristo. Mesmo com Cristo. Então, quando nós lemos uma lista dessa, nós temos que passar a nossa vida por este crivo. Não pode ali passar por alguma dessas coisas, obras da carne, e deixar, eu estou ali incluído naquele negócio ali, e só eu sei. Não é só você que sabe não, fale para um irmão perto de você aí, o mundo espiritual inteirinho sabe. As trevas e a luz. Está aqui ou não? O Espírito Santo de Deus que está em você, está tendo que conviver muitas vezes com isso, se tiver. Não estou dizendo que tenha. Amém? Então quando nós lermos essas listas aqui, vê se tem alguma coisa aí na vida que precisa mudar. Se precisar, apressa em mudar esse negócio. Olha lá. Que mais? Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Essa lista aqui que nós acabamos de ver, irmão, não pode ter na nossa vida como crentes. Porque diz que não vai herdar o reino de Deus quem essas coisas praticam. Ah, mas eu aceitei Jesus, mas se pratica, não vai herdar o reino de Deus. Eu não entendo, às vezes, o tipo de pregação que tem hoje em dia, que as pessoas dizem que a graça de Deus basta. Né? Pegam aquele texto que Deus falou lá com Paulo, lá, minha graça te basta. E querem transformar aquilo
em algo que não é. A Bíblia está dizendo, olha aqui, ó. Você viu a listinha de coisas aí que a pessoa ainda está escravizada? Mas o Senhor diz que naquele texto, que Ele veio libertar os cativos que estavam cativos nessas coisas. Diga assim, Jesus veio me libertar. Aleluia. Pode voltar lá para aquele outro texto? Voltar lá para Lucas 4. E aqui diz assim, que Ele, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, a humanidade, enviou-me para proclamar libertação aos cativos dessas coisas. E restauração da vista aos cegos. Irmãos, não está falando de cego aqui. Pessoas só. Né? Então, e o mudo? Como é que fica nesse negócio? E o surdo? Jesus só veio para curar cego? Não está falando de cegueira, irmão, física. Está falando que nós vivíamos em trevas. E quem vive em treva não consegue enxergar o caminho que está trilhando. Quem vive em treva não consegue enxergar o caminho que ele está trilhando. Se você for no meio do mato com uma lanterna e apagar a lanterna, eu quero ver se você sai de lá. Meio difícil. Você não enxerga nada, um palmo na frente. E aqui está falando o seguinte, que Jesus veio dar vista aos cegos. Ou Ele veio tirar a humanidade da condição de andar errante aqui nessa terra, sem saber para onde está indo. Quem lembra aqui como era a sua vida antes de Jesus? Você não sabia para onde você estava indo. Agora, quem aqui sabe para onde está indo? Por que você sabe? Por causa da palavra, meu. Jesus disse, olha, eu vim aqui para trazer luz para vocês. Eu vim aqui para mostrar para vocês caminhos. Abra aí sua Bíblia aí, deixa aberta aqui, não sai desse texto não, tá? Abra sua Bíblia no Salmo 119, verso 105. O que é que diz ali, irmãos? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus é para tirar. Jesus disse, ó, Jesus é a palavra, quem sabe disso? No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça. Amém? E nós vimos a glória do unigênito do Pai. Quando você fala de Jesus, você não consegue desligar Jesus da palavra. Lâmpada para os meus pés é Jesus, lâmpadas para os meus pés é a palavra. Então, Jesus diz que veio para dar vista àqueles que estavam cegos. Aqueles que não enxergavam o caminho. Nós não enxergávamos, irmãos. Eu lembro da minha vida sem Jesus, misericórdia, eu não sabia para onde eu estava indo. Isso é estar em treva. É não conhecer o Pai, é não conhecer as Escrituras, não ter nenhum tipo de relacionamento com Deus. Andar em trevas. E Jesus disse, ei, nunca mais vocês vão andar com os olhos vendados. Nunca mais vocês vão andar em cegueira. Porque eu vim para trazer para vocês aqui luz. O que mais que Ele veio fazer, irmãos? Os oprimidos. Lembre-se que os cativos eram escravos da carne. Oprimido são pessoas que estão cativas também estão escravizadas, mas é na mente, diga, na mente. Pessoas estão escravizadas por causa das obras da carne. Mas existem pessoas que estão escravizadas na mente, nas suas emoções. Pessoas que o diabo tem feito tantas coisas ruins na mente das pessoas, principalmente nessa época, irmão. Eu nunca vi tanto o diabo agir na mente das pessoas quanto, né? Eu falo pessoas e me incluo nisso também, porque quem de nós muitas vezes não está oprimido na mente? Mas Jesus disse, ei, mas eu vim para libertar vocês também. Qual a maior opressão que pode haver na mente de uma pessoa, irmão? Vamos abrir aqui a sua Bíblia, Filipenses 4, verso 6. Qual é a maior opressão que pode haver na mente de uma pessoa? Filipenses 4, 6.
Olha o que diz aqui, irmão. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Irmãos, a ansiedade é o mal do século. Fala para uma pessoa perto de você. Você já reparou que a ansiedade é o mal do século? A ansiedade tem tirado a paz de muitas pessoas nesses tempos, irmão. E a ansiedade tem feito com que pessoas até tirem a sua própria vida. Quando a gente fala de ansiedade, você pode incluir aí depressão, síndrome do pânico e todas essas coisas aí esse monte de nome. Mas, o que o Senhor está falando? Eu vim para libertar esses que estavam oprimidos na sua mente, com essa pressão na mente, opressão. A mente das pessoas está, irmãos, e sempre esteve, e sempre vai estar, quando a pessoa não tem Deus, quando a pessoa não tem Jesus, que ainda não está liberto dessas coisas. Uma mente ansiosa, irmão, é uma mente oprimida. E se é oprimida, ainda está escravo. E nós precisamos nos livrar dessas coisas. Porque diga assim, eu sou a igreja. Diga de novo, eu sou a igreja. E se eu sou a igreja, eu estou aqui do jeitinho que Jesus quer. Agora, irmão, o que eu queria mostrar para você naquele texto, se você puder voltar lá de novo, é o verso 21, porque ali tem uma declaração maravilhosa, tem uma coisa ali poderosa que Jesus fez. Ele diz, hoje, ele leu o texto e disse, hoje, se cumpriu tudo isso que eu estou falando. Ele nem disse que ia se cumprir, irmão. Ele disse, se cumpriu. Então diga para uma pessoa perto de você, então hoje você é livre de todas essas coisas. Você é livre das obras da carne. Você é livre das coisas que acontecem na mente. Você não anda mais em treva, você é livre da escuridão, da cegueira. Porque Jesus disse, hoje se cumpriu isso. Eu achei maravilhoso quando eu li isso, que Jesus nem disse que ia acontecer. Ele falou, não, já aconteceu. Se eu estou aqui na terra, é porque já aconteceu. Eu não sei, irmãos, cada um sabe da sua vida, sabe das suas intimidades, né? Das intimidades, quando eu falo, é aquilo que acontece lá dentro, que só você e o Pai conhecem. Só você e o Espírito Santo de Deus conhecem. Às vezes você nem fala para outras pessoas. Eu quero dizer para você que existe liberdade em você. Eu quero dizer para você que Jesus disse que já cumpriu a palavra que ele ia. Aqui, ó, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Ele está dizendo que isso aqui já foi. Está feito. Diga assim, está feito. Diga de novo, está feito. Olhe para uma pessoa dentro do olho dela assim e fala assim, e por que ainda não aconteceu com você? Aí você pode... Você nem respondeu, mas pode ser que você queria responder, não sei. É porque não chegou ainda a revelação da palavra, que é algo que está chegando hoje para você aqui. A revelação da palavra. Ah, quer dizer que é assim, é? É desse jeito então? É desse jeito. E eu sofrendo até agora, achando que eu era um pecador, né? Que tem crente que diz, eu sou um pecador. Onde é que está escrito isso aí na Bíblia? Se Jesus nos fez justos. Quem está aqui? Ah, eu sou um pecador. Não é não. Você é um justo que sabe pecar. Fala para uma pessoa perto de você. Um justo que sabe pecar. E o justo quando quer parar, ele para, porque Jesus já libertou ele.
O escravo do pecado, aquele que não tem Jesus, que não tem Cristo na vida, esse não tem opção. Esse aí, ele é um pecador mesmo. E não tem como escapar do pecado. Mas nós, irmãos, nossa, olha aí, ó. Hoje se cumpriu essa palavra. 2000 e sei lá quantos anos lá atrás, Jesus falou, já se cumpriu. Diga assim, ó. Se há 2000 e poucos anos aconteceu isso, imagine quanto isso está confirmado hoje. Porque do mesmo jeito que o pecado é progressivo, a salvação também é. 2000 anos depois, a salvação está muito mais explícita na vida da igreja do que esteve em qualquer época. Você está aqui ou não? Irmãos, quando nós entendemos as Escrituras e sabemos do que é que Jesus está falando, do que as Escrituras estão falando a respeito daquilo que foi conquistado para nós, daquilo que foi feito através da vida dele para a nossa. Quando nós entendemos essas coisas, a nossa vida tem que mudar. Não vai ser do mesmo jeito. Não tem como ser do mesmo jeito. Amém? Dali em diante, meu irmão, que Jesus falou, hoje se cumpre essas Escrituras. A liberdade passou a ser real em todas as áreas na vida daquele que crê. A pergunta é, você crê? Vou fazer de novo a pergunta, você crê? Na vida daquele que crê, a liberdade começou a tocar várias áreas. Amém? O acesso a Cristo e sua palavra nos trouxe libertação, irmãos. O acesso a Cristo e a sua palavra nos trouxe libertação. João 8,31, vamos lá abrir lá no Evangelho? João 8. João 8, verso 31, diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, irmãos? Se você permanecer na palavra de Deus, você vai usufruir da liberdade que é em Cristo. O conhecimento e a prática desta verdade vai te libertar em várias áreas. Você não vai ser mais escravo em área nenhuma. E eu digo nenhuma. Não tem essa, só tem uma área na minha vida que eu ainda estou ali meio balançando. Até nessa você vai ser livre. Porque o conhecimento da verdade vai fazer com que nós estejamos nos libertando dessas coisas que nos acorrentaram durante muito tempo na nossa vida. Aleluia! Em Jesus nós estaríamos livres, irmãos, da lei do pecado. É isso que a palavra de Deus diz. Se nós compreendermos a palavra de Deus, nós vamos estar livres da lei, irmão. Da lei do pecado. Sabe o que é a lei do pecado? É aquela lei da velha aliança que diz que isso e aquilo é pecado e é passível de punição eterna. Está aqui ou não? Nós vamos estar livres disso. Abra sua Bíblia em Romanos 6,14. Romanos 6, verso 14. Eu estou correndo aqui porque tem muitos versículos. São 22 versículos que eu vou ler hoje. Não, estou brincando. Pior que é o do outro, meu Deus do céu. Nem... Até brinquei com o Gediniel. Gedinho, não liga não pelo número de versículos aí hoje, tá? Foi sem querer. Olha aqui, irmãos. Vê lá, hein? Presta atenção. Romanos 6, verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós,
pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Diga assim, eu sou livre do pecado. Mas pastor, por que eu peco? Fale para o irmão perto de você. Porque você não tem vergonha e faz porque quer. Como é o nome? Passa, né? Na hora de fazer o pecado, passa aquele olhinho, né? Que a gente passa no móvel. Peroba, né? E faz, aí diz, a carne é fraca. É nada. O pecado não terá mais domínio sobre vós. Porque você não está debaixo da lei. Você está debaixo da graça. Qual a graça? Aquela que Jesus revelou ali atrás, irmão. Hoje se cumpriu essa escritura, vocês vão ser livres. Amém? Diga assim, o pecado não vai me dominar mais. Amém? E quando vier assim, pastor, que eu não estiver aguentando, ele não tem domínio sobre você. Faça como Paulo, esmurre a carne. O que é? Negue para ela o que ela quer. Negue para a carne o que ela quer. Tá assim? Tá entendendo aí? Negue para ela. A Bíblia diz que nós devemos mortificar os feitos da carne. Mortificar é fazer com que eles não aconteçam. Aleluia. Tá aqui? Fala para o irmão perto de você, ó. Vai dar uma volta no quarteirão. Toma um banho frio, gelado. Está aqui ou não? Vai fazer uma caminhada de 160 quilômetros, se for preciso. Mas mortifica a carne para que o pecado não tenha domínio sobre você. Aleluia. Está aqui ou não? Eu acho tão bacana, eu vi alguns vídeos já, daquelas pegadinhas, vocês já viram, né, pegadinhas? Que é contratado lá um profissional para trabalhar dentro de uma casa, e quem atende lá é uma mulher só de biquíni, aquela coisa, quem já viu isso aí, né? Nossa, eu vi alguns que reagiram de uma maneira tão maravilhosa. A mulher falou assim, começou a dar em cima dele, assim, a carne, o camarada era homem, pô. Ele podia muito bem esquecer de tudo ali. Sabe o que o cara fez para ela assim, ó? Tá vendo isso aqui, ó? Fez assim, ó, na cara da mulher. Vai para a igreja que tem uma pombagira dentro de você. Eu falei, eita! Esse aí, ó, socou a carne agora, meu filho. E eu não sei se vocês sabem, eles colocam as mulheres assim que é para arrebentar, né? Você sabe disso ou não? Aí o camaradinha lá, ó, feinho, não sei o quê, arrumando cano lá. Um mulherão daquele aparece, começa a dar em cima dele, ele fala assim, ó, tá vendo isso aqui, ó? Sou casado. E outra, vai para a igreja que você está precisando de Jesus. Tem uma pombagira dentro de você. Fale para quem está perto de você. Tem que dar bom testemunho de crente, irmão. Isso é lindo. Nossa, dá vontade até de chorar. Era para rir, mas eu fiquei sensibilizado com aquilo. Eu falei, cara, isso aqui é um exemplo, rapaz. Coisa maravilhosa. Está aqui ou não? Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Nós podemos dominar, sim, sobre o pecado. Amém? Ai, pastor, eu não sei se eu aguentava, não. Deixe de ser sem vergonha. Você tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você. Se é que tem. Se não tem, se converte. Hoje eu vou fazer apelo. Ai, pastor, mas se eu for lá na frente, todo mundo vai pensar, mas faz 10 anos que eu vou na igreja. É melhor você passar uma vergonha agora e ir para o céu, do que ficar 50 anos na igreja e ir para o inferno. Aleluia. Jesus amado, nossa. Pastor, eu não posso assim me converter de novo lá no gabinete? Você que sabe. Você vai ouvir mais ainda. Aqui eu não vou falar nada. Lá você está ferrado.
Mas pastor, será que tem, pastor? Ah, não, acho que não. Olha, raramente eu falo alguma coisa sem que haja um fundamento espiritual no negócio. Eu falo dando risada e brincando com vocês, que é para amenizar a dureza do negócio. Que não é moleza não, passar a eternidade no lago de fogo não, meu irmão. Tá aqui, ó? Bora lá, mãe. Eita, nós, coisa boa. Outra coisa, irmãos. Toda condenação acabou. Ó, não é só o pecado que você vai dominar. Tudo aquilo que te condenava. Tudo que tinha contra você, ó. Você está livre desse negócio. Não tem mais condenação. Mas pastor, tem algumas coisas ainda do passado que me condenam. Acabou. Jesus, ó, zerou. Não, já pensou? Misericórdia. Se coisa do passado agora fosse pesar em cima da gente, eu estava aqui, afundado aqui. Jesus me livrou de todas essas coisas do passado, toda a condenação que viria sobre a minha vida, sobre atos feitos, acabou. Vamos ler aí a Bíblia aí. Romanos 8. Verso 1 e 2, um pouquinho para frente aí. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Diga aqui, quem está em Cristo Jesus aqui, dá uma levantada na mão assim, para dizer, sou eu mesmo. Então, nenhuma condenação há para você. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. Acabou. Não tem mais condenação. Você não é mais um condenado a passar a eternidade no lago de fogo. Acabou isso aí, eu sou livre. Jesus fez isso comigo. Amém? Glória a Deus. Em Cristo nós também teríamos o Espírito da liberdade habitando em nós. Era isso que ele estava falando lá. O Espírito da liberdade vai estar junto com vocês. É Cristo que providenciou isso. Quando Jesus sobe aos céus, como homem, diga assim, há um homem lá no céu. Ele envia Deus aqui para a terra, o Espírito Santo de Deus, para habitar aonde, irmão? Aonde? Diga assim, aqui, ó. Agora, então vamos ler o texto que a gente vai ler aqui para você entender. O que é que está dizendo aqui, ó? 2 Coríntios 3, verso 17. 2 Coríntios 3, verso 17. Ora, diga assim, o Senhor é o Espírito. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Eu vou falar de novo para você entender. Ó. Onde está o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus? Onde está o Espírito Santo de Deus? Aí neste lugar há liberdade. Onde está o Espírito Santo de Deus aqui, irmão? Aí tem liberdade. Esse lugar é um lugar de liberdade. Você entendeu isso? Você entendeu por que outras coisas não podem dominar você? Pecado não pode dominar. Condenação não pode dominar você. Porque o Espírito de Deus está habitando em nós. E nesse lugar tem liberdade. A Bíblia está dizendo. E se a palavra de Deus está dizendo, acabou a discussão. É isso aí. O Senhor falou que é isso, é isso. Aleluia. Irmãos, eu concordo com a Bíblia até quando ela fala uns negócios da pesada. Quando ela fala uns negócios bacanas assim, aí que eu concordo mesmo. Aí que eu não faço nem força. Está entendendo isso? Quem está entendendo? Fala para o irmão perto de você, ó, não faça força não, irmão. Receba a Bíblia aí. Pronto. Em Cristo, irmãos, nós experimentaríamos a verdadeira liberdade. Em Cristo, nós experimentaríamos o que é ser livre de verdade. Quer ver? Ó? Olha esse texto aqui.
João 8, 36. Vai lá, Evangelho. João 8, verso 36. Se, pois, o Filho, Jesus, né? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ó, verdadeiramente sereis livres. A verdadeira liberdade nós teríamos em Cristo. Se você tem Cristo aqui, você experimenta a verdadeira liberdade. Toda vez que eu vou falar de liberdade em Cristo, eu lembro de uma pessoa. Eu conto isso sempre, várias vezes. Tinha uma moça que ela era nossa, minha e da Rose. Quando nós nos convertemos, nós casamos. E a moça era madrinha de casamento. E ela contava uma história que eu achava assim fantástica. Sobre essa questão de liberdade. Ela estava fazendo faculdade e na hora do recreio reunia o pessoal da sala, assim, você sabe como que é, né? Se reuniam. Naquela época não tinha nem celular, era mais fácil ainda, né, de se reunir, hoje é difícil. Mas fazia as rodinhas lá e conversando e tal. E ela sempre falava muito de Jesus mesmo, todo mundo sabia que ela era crente, e pronto, acabou, não tinha segredo. Aí uma das amigas dela que fumava acendeu um cigarro, e aí eles começaram a conversar e falar de crente. Aí essa moça falou assim, mas vocês crentes não podem fazer nada, vocês não têm liberdade para nada nessa vida, não é verdade? E fumando, né? Aí ela, movida por uma sabedoria do Espírito Santo, pegou o cigarro da mão dela, me presta esse cigarro aqui. Aí pegou. Eu não vou fumar porque não me faz o menor sentido isso. Mas eu podia botar na minha boca, puxar e soprar. Aí voltou para a moça e falou assim, vamos ver quem é livre? Vamos. Para de fumar. Deu na mão dela e falou, então, vamos ver quem é livre. Eu posso fumar. Você pode parar? Então aquilo que nós não podemos fazer é papo furado. Tudo me é lícito. Mas nem tudo me convém. Eu sou livre. Eu sou livre para optar aquilo que não me convém. Você está entendendo isso aqui, irmão? Isso é ser livre. Ter Cristo e andar segundo a palavra de Deus, essa é a verdadeira liberdade. Ter o Espírito Santo de Deus habitando em nós, essa é a verdadeira liberdade, meu irmão. Diga para 2, 3 irmãos aí, você é livre, meu irmão. Você é livre, minha irmã. Enfim, irmãos, se você é de Jesus Cristo, tem alguém aqui que é de Jesus Cristo? Verdadeiramente você é livre. Ok? Vírgula, porém. Fale para a pessoa. Sabia, pastor, que... Porém. Você tem que ser zelador disso. Você tem que cuidar dessa liberdade que você tem. Porque só o fato de Jesus me ter feito livre, não quer dizer que eu vá até o fim da minha vida desse jeito. Se eu não cuidar disso, eu posso perder a minha liberdade. A Bíblia mostra que sim. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Colossenses. Colossenses 2, verso 8. Qual a primeira palavra que vem aí no versículo, irmão? Cuidado. É assim? A grande maioria das versões é cuidado. Então, porém, nós somos livres. Porém, temos que cuidar disso. Cuidado. Que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Irmãos, nós temos que tomar cuidado, mesmo já sendo livres em Cristo, e cada vez mais nós vamos assumindo essa liberdade com o conhecimento da palavra, mas nós devemos cuidar
quando apresentam para nós essas filosofias humanas. Filosofia, irmão, significa sabedoria humana, não celestial, sabedoria humana. Cuidado, para você não perder a sua liberdade, seguindo sabedoria humana. Está aqui ou não? Cuidado, para que você não siga a sabedoria dos homens. A sabedoria dos homens, os filósofos antigos, dizem que nós deveríamos dividir todas as coisas em partes iguais para todo mundo, não é isso? Paulo diz o contrário. Paulo diz assim: aquele que não trabalha, não come. Você fica com a de Deus ou com dos Lenins e não sei quem da vida aí? Qual é a sabedoria que você quer? Você quer andar segundo filosofias? Ou você quer andar segundo a palavra? A palavra de Deus diz: quem não trabalha, não come. Quer dizer que eu vou trabalhar para o cara não trabalhar e ele come. Vamos todo mundo trabalhar. Para todo mundo comer, todo mundo ser participante do corpo de Cristo. Está aqui ou não? Aleluia. Fale para uma pessoa perto de você, ó, no corpo de Cristo tem lugar para olho, orelha, mão, pé, até partes, fala assim para essa pessoa, até partes mais escusas. Mas para apêndice não tem. O que é um apêndice, irmão? Ninguém sabe. Nem a medicina não sabe para que presta aquilo. A não ser para inflamar e quase levar o cara à morte e ter que fazer uma cirurgia, né, de última hora. É assim ou não? Quem já operou aqui do apêndice aqui? Levanta lá. Meu irmão lá, aqui, ó. Para que serve aquela porcaria se não é só para inflamar, infeccionar, de repente, e ter que ser jogado fora? Então fale para uma pessoa perto de você, no corpo de Cristo não tem apêndice. Aleluia? Quem não trabalha, que não coma. Eu não vou ficar com filosofia humana, né? Tudo tem que ser tudo nosso. Não vou mesmo. Vai ser do jeito que Deus fala na palavra. Mas pastor, lá na palavra, eles dividiam tudo, pastor. Não é assim que está lá, a igreja primitiva? Pois é. Mas então, aí começaram a perceber que tinha gente que era muito malandro lá. Aí 50 anos depois, 60 anos depois, no tempo de Paulo, Paulo já disse, ó, não, parou. Quem não trabalhar não come. Não dá não. Aleluia. No começo, coitado, 7 diáconos para sustentar o povo todo lá, fazer comida, servir todo mundo, e não sei o quê, não sei o quê. E, né, e o povo, e os cabras reclamando. Ah, as viúvas dos gregos não estão recebendo, não sei quem não está não sei o quê, as reclamações, né? Por que você não está ajudando a servir, cara? Aí os apóstolos tiveram que levantar 7 homens cheios do Espírito Santo, de boa fama, né? Para servir esse povo, para ser garçom dos cabras. Mas quando chegou na época de Paulo, eles viram com quantos paus faz uma canoa. Aqui não trabalhou, não come. Tá aí ou não? Fala para quem está perto de você, quer comer, irmão? Trabalha. Ajuda pelo menos. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Eu lembro quando a gente fazia feijoada, né, na igreja, a gente fazia aquela feijoadona, né? Pô, tinha gente que nem vinha ajudar e não comprava uma. Eu falava, o cara não ajudou a fazer e nem comprou para ajudar financeiramente, meu Deus do céu. Um cabra desse não merece comer essa feijoada abençoada mesmo. Aleluia. Aí tem aqueles crente mais santo, né? Sabe o crente mais santo? Tadinho, eu vou comprar uma e levar para ele. Precisa conhecer as ideias de Paulo. Fala para uma pessoa assim, você precisa conhecer as ideias paulinas. Então, ó, está dizendo aqui no texto o quê? Colossenses 2:8.
Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia. Ok? Você fica com a palavra, não fica com filosofia. O que mais que diz ali? Sutilezas. Eita, essa palavra é tão interessante que eu fui lá na origem dela para tentar descobrir o que é. O que não, essas pessoas que tentam tirar sua liberdade, eles usam de vã sutileza. O que significa sutileza, irmão? Quem sabe o que é um fio de seda? Então, eu fui atrás da origem dessa palavra. Tem a ver com fio de seda. Quase não dá para perceber que ele está lá. Se eu estivesse segurando um fio de seda aqui, muito provavelmente, se não batesse um brilho nele, você não ia perceber ele na minha mão. Vãs sutileza. O cara não vai chegar metendo o pé na porta, irmão. Você sabe? Quem chega metendo o pé na porta é o pastor Delfim, não é? Esses caras. Esses caras chegam todos... Huguinho, meu filho. Vamos lá, quero te convidar para uma pizza. E bababá. Pastor Delfim é o contrário. Chega, e aí, o tio, vai me pagar uma pizza? Como é que fica? Hoje. Vocês entendem? Vã de sutileza? A coisa é muito... Quando percebe, está lá ouvindo um monte de filosofia, nada a ver, que vai contra a palavra de Deus, e está aí você, ouvindo e perdendo a sua liberdade. Porque se você começar a concordar, sua liberdade em Cristo está indo embora. Aquilo que Cristo providenciou para você, está indo porta fora. Está aqui ou foi para casa? Outra coisa que diz aqui, meu irmão, cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo, e não segundo a Cristo. Irmãos, quando uma igreja, um grupo de crentes, começa a colocar muitas coisas assim que são rudimentos do mundo, coisas do mundo, as bases do mundo na igreja, tem que começar a tomar cuidado que a liberdade está indo embora. Você está aqui ou não? Aleluia. Lembra do tempo que os crentes andavam tudo de terno e gravata, as mulheres com o cabelo longo e a saia lá embaixo, né? Ninguém gostava, não era verdade? Mas começou a entrar os rudimentos do mundo dentro da igreja. Aquele tipo de roupa nunca escandalizou ninguém. Nem tirou a liberdade de ninguém até hoje. Você sabia, né? Sabia disso ou não? Eles nunca foram acusados de que perderam sua liberdade, de jeito nenhum. Agora, eu já fui pregar em lugares, irmãos. Jovens, encontro de jovens. Eu era mais novo, né? Eles me chamavam para pregar para jovens. Eles achavam que eu falava a língua deles. Eu não sei, eu falo assim desde que eu me entendo por gente. E fui pregar. O senhor prega lá para o encontro de jovens? Não, eu vou. Quando eu chego lá, assim, eu olhei, falei, caramba, a placa é de igreja. Mas aqui parece balada. Para vocês terem uma ideia, só para você ter uma ideia. O uniforme do departamento de jovem, eu não vou lembrar, saber falar o nome não lembro também. As moças estavam com um topzinho assim, escrito o nome do departamento. Na minha época era Saint-Tropez. Como é o nome dessas calças que é baixa hoje? É a mesma coisa? Era assim, na minha época era Saint-Tropez. Hoje é no quê? As meninas com negócio, Falei, rapaz do céu, que negócio é esse aí, meu filho? E toca eu ir lá e pregar para os... Cara... Aí eu pergunto para você, fala assim, rudimento do mundo. Para o mundo está tudo certo. Nós fomos jantar ontem num restaurante, nossa, as mulheres lá, oxe, mulher está só de camiseta? Porque na parte de baixo não tinha nada. Sentada lá no bancão, lá,
Bom, daqui para baixo não tinha nada. Rudimento do mundo. Você está aqui ou não? Isso vem do mundo. Não é liberdade dentro da igreja. Aleluia, está aqui ou não? Estou falando para você deixar o cabelão, nada disso. Mas você não pode perder sua liberdade seguindo o mundo. Principalmente os jovens, né? Que gostam de seguir todo mundo aí. Aleluia? Está aqui ou não? Ai, pastor, eu acho tão bacana as tatuagens, né? Hoje em dia, tatuagem para isso, tatuagem para aquilo, não sei o quê. Eu costumo dizer para os jovens o seguinte, ó, tem um texto que diz assim, ó, não sabeis vós que sois santuário de Deus, que habita em vós, e que não sois de vós mesmos, pois fostes comprados, ou comprados com o sangue de Jesus? Então, peraí, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Que vocês não são de vocês mesmos. Quer dizer, esse corpo não é meu, porque é santuário de Deus. E esse corpo foi comprado pelo sangue de Cristo. Para essa liberdade que Cristo me conquistou. Aí eu pergunto para você. E aí, o dono liberou? Porque tem gente que chega para o pastor, né? Pastor, e aí, o que você acha? Bota uma tatuagem ou não? É pecado? Né? Quer dizer, pecado. Se eu falar, é pecado, você vai fazer? Hã? Aí não, mas me prova que é pecado. Não é assim que o pessoal fala? Não é só falar. O dono liberou. Pergunta para uma pessoa perto de você. O que você faz com o seu corpo? Deus não tem que liberar porque Ele não é o dono? Então fale para uma pessoa perto de você aí. Então deixe de torrar o pastor com essas ideias. Eu não sou dono do seu corpo. Eu não sou dono do seu corpo. Nem sua mãe é, nem seu pai é. Deus é. Diga assim, Deus é dono do meu corpo. Tá aqui, não? Irmãos, ó, andando com Jesus há tanto tempo, eu cheguei à seguinte conclusão. Tem gente que não quer saber a verdade. Quer um cúmplice de peso. Vou falar de novo. Quer um cúmplice de peso. O pastor falou que sim. Cuidado com isso. Pastor não é bobo não, filho. Cuidado com isso. Senta lá contar a maior história, mas não quer saber a verdade. Não quer saber o que Deus pensa a respeito. Quer que o pastor fale, não, que é isso, hoje em dia. Mas não vai botar um dragão, né? Tatua aí a pomba do Espírito Santo, né? Para começar, pomba nunca foi símbolo do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito desceu sobre Jesus como pomba. O que pomba faz? Voa, veio voando. Fala para quem está perto de você, pomba nunca foi símbolo do Espírito Santo. Tem gente que compra, né, correntinha, tal, a pombinha. Falou, olha só. Mas não tem problema não, pomba é de Deus. Fala para quem está perto de você, pomba é de Deus. Mas fala assim, ó, só não pode ser pomba gira. Ai, pastor, aí ficou difícil. Cada vez que eu venho aqui, fica mais apertado. Você já ouviu falar que o caminho que leva a Deus é estreito, irmão? E o da perdição é largo que só? Então não é só o diabo que, se quiser moleza, vai ter que tomar sopa de minhoca, não. Tem gente que também, se quiser moleza, vai ter que tomar sopa de minhoca. Porque aqui nos caminhos do Senhor é estreito. Cada vez vai ficando mais fininho, né? Parece um funil, né? Quando chegar lá na frente, acho que a gente vai ter que entrar com um pé na frente e outro atrás, assim, ó. Senão cai para fora. E é assim mesmo. Mas graças a Deus, diga assim, todos nós vamos entrar. Aleluia! Essas noções básicas que o mundo dá para entrar dentro da igreja não pode ter, irmão. Amém? Gálatas 5, vamos ver aqui. Lembra que nós estamos vendo porém aqui, né? Que você é livre, porém, cuidado com essas coisinhas aí, tá? Gálatas 5, do 1 em diante. Gálatas 5, 1. E depois nós vamos ler o 7, ok?
Olha o que diz aqui Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes. Diga assim, firmes. E não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então quer dizer que eu posso me submeter de novo ao jugo de escravidão? Exatamente. E a Bíblia diz assim, ó. Diante daquele que você se submeter, ele é seu Senhor. Ah, Jesus é meu Senhor, mas está no pecado? Não é não. A Bíblia diz, debaixo daquele que eu me submeto, esse é meu Senhor. Se eu estou no pecado, o pecado é o meu Senhor. Amém? Se eu me submeto a Cristo, Cristo é o meu Senhor. Quem está aqui? Olha que interessante isso aqui que está falando aqui, irmão. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneça firmes. Não vá cair de novo naquilo que te escravizava. Fala para uma pessoa perto de você, cuidado com o seu calcanhar de Aquiles. Sabe qual que é? A fraqueza? Você sabe qual é a sua fraqueza? Sabe? Opa! Sabe ou não sabe? Sabe? Cuidado com isso aí. Cuidado com isso aí. Isso pode tirar a tua liberdade. Agora tem aqui no texto, continuando aqui o texto, no verso 7, diz assim, ó. Vós corrieis bem. Quem vos impediu que continuasseis a obedecer à verdade? Ó, o camarada estava correndo bem. O que significa isso? Corrieis bem. O cara já estava usufruindo da liberdade em Cristo de boa. Já estou vivendo a palavra, estou de boa, estou tranquilão. Só que ele diz aqui o quê? Quem? Diga assim, pessoas. Quem? O que está escrito aqui? Quem vos impediu de continuar seguindo a verdade? Eita, pessoas podem impedir você de continuar vivendo a liberdade de Cristo. Pessoas, ok? Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Eu sei que acho que você já ouviu isso até de outros pastores, mas é uma grande verdade. Se os meus relacionamentos, sejam eles quais forem, novos, antigos, não importa. Eu tenho que fazer uma análise nesse relacionamento. Esse relacionamento que eu estou tendo com essa pessoa está me levando para perto de Deus ou para longe de Deus? Você como crente que quer sair salvo dessa terra aqui, você precisa analisar isso aí. Você tem que colocar as pessoas que estão perto de você, próximo de você, porque diz ali, quem que foi que impediu vocês? Só Paulo perguntando para esse povo. Quem que foi que impediu vocês de continuar? Vocês estavam indo tão bem? Vocês estavam correndo? Diz, vocês estavam correndo bem. Eles não estavam nem andando devagar, nem nada. Eles estavam avançando com tudo. Cuidado com pessoas quando você estiver avançando com tudo, meu irmão. Cuidado. Essas pessoas podem derrubar você. Podem impedir você. Amém? Sempre se faça a pergunta, peraí, essa pessoa está me trazendo para perto? Ou essa pessoa está me afastando daquilo que eu tenho já corrido a minha carreira? Essa pessoa está botando um freio em mim? Ou essa pessoa está ou pelo menos correndo lado a lado? Julgo igual, né? Está aqui ou não? Deus é bom em todo tempo. Sabe, meus irmãos? Eu acho assim maravilhoso o que a palavra de Deus diz, porque ela sempre vai nos colocar na posição correta. Só quem não quiser mesmo não vai andar nessa posição. Quem quiser mesmo botar a vida em ordem, é andar segundo todas essas orientações. Eu quero encerrar aqui dizendo uma coisa para você. Toda essa liberdade, irmão, não é para a gente, agora eu sou livre, eu faço o que eu quiser, não. Toda essa liberdade que Deus está nos dando nesse mundo é para servi-lo. É para que não haja condenação, não haja acusação, não haja nada que te impeça de servir a Deus com tudo. Você quer ver uma coisa maldita, irmão? É um servo de Deus enroscado com algum pecado. E ele tem que fazer a obra.
porque ele é servo de Deus, ele tem que fazer a obra. Está aqui ou não? Aí impede o povo de receber a verdade. Sabe por quê? Aquilo que ele está errando, ele nunca vai pregar. Como é que o senhor sabe, pastor? Fale para quem está perto de você. Você é esperto, né? Você está entendendo isso? Agora, nós como servos do Senhor, precisamos andar nessa liberdade toda, para que nada nos impeça de fazer a obra do Senhor com tudo, meu irmão. Está aqui ou não? Aleluia. Sabe, meus irmãos, todos nós passamos por momentos que nós descuidamos, andamos com pessoas, ouvimos coisas, e muitas vezes até nos deixamos influenciar por aquelas coisas. Todos nós passamos por isso. Mas quando nós somos confrontados com a palavra de Deus, acabou. Você tem que ficar com a palavra e fim. 1 Pedro, último texto aqui, 22º texto que eu leio hoje. Primeira Pedro 2,16. O que é que diz aí? Como livres que sois, como livres que sois. Quem é livre aqui? Amém. Então está falando com a gente. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Então você é livre, não para usar dessa liberdade para fazer o que você quiser. É para ser servo de Deus. É para ser servo do Senhor. Amém? Então eu queria saber, quem é livre aqui? Quem é livre fica de pé. Nós vamos orar, cadê o louvor? Nós vamos cantar, nós vamos fazer uma festa aqui, porque livre faz festa. Diga assim, onde há o Espírito de Deus, aí é liberdade. Então, nada te prenda aí no seu lugar, nada te prenda em condição. Ai, pastor, mas falou comigo algumas coisas. Que bom que falou com você. Tinha coisa errada aí? Beleza. Aí, arrumou, zerou, liberdade total. Uhul. É assim ou não? Amém. Levante sua mão. Eu quero uma música assim de arrebentar, tá? Não é nada de... Amém? Assim que é para o povo mesmo se soltar. Sabe? Quero ver quem que é livre mesmo aqui e quem que não é. Sabe como é que é? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu oro agora, Senhor, por cada um dos meus irmãos e irmãs aqui, nesse lugar, para que, Senhor, toda essa liberdade que o Senhor conquistou para nós, ó Senhor, esteja expressa na vida de cada um, esteja, Senhor, fluindo na vida de cada um, e que cada um dos meus irmãos e irmãs aqui, ó Senhor, possa viver dias maravilhosos, Senhor, sem dever nada, nem para o céu, nem para a terra e nem para debaixo da terra, porque a liberdade em Cristo nos torna, Senhor, pessoas irrepreensíveis, ó Pai. Em o nome do Senhor Jesus, amém e amém.